Essa é a nossa revista nova, Lições de Sabedoria, Estudos em Provérbios, Eclesiastes e Cantares, Cânticos dos Cânticos. Nós continuamos aqui estudando os livros da Bíblia e vamos estudar agora estes 3 livros. A lição 1 tem como título Versos e Virtudes. Ela tem partes distintas aqui. A primeira parte fala sobre essa questão das poesias, paralelismo. Depois ela fala a respeito da questão do temor do Senhor. No ponto 4 dá a entender que ela começa praticamente aí o tema, né? Estudando o livro de Provérbios, falando sobre o autor do livro e algumas coisas assim. E depois a aplicação no ponto 5, falando também de Jesus, o Filho. É o exemplo para nós. Então nós temos um desafio aqui. Como nós já temos nos acostumado, né? Um grande conteúdo nós temos nas lições, 4 páginas aqui na revista. Vamos tentar equilibrar bem o tempo para que seja bem proveitoso e a gente consiga falar o máximo do que está escrito na revista. Introdução. Falando aqui a respeito dos livros que vamos estudar, que eles são livros poéticos, livros de sabedoria, e ele diz aqui, né, o autor, que é um certo desafio, já é um desafio estudar a Bíblia, e esse gênero literário aqui é um desafio, mas é importante, tanto que ele começa a lição explicando algumas coisas a respeito do que é uma poesia hebraica, de como esses textos assim têm um significado. E nós já temos, né, muito tempo, os que já são crentes há muito tempo, já conhecem bem a forma que a Bíblia fala, né? Então nós já nos acostumamos. Quarta-feira eu estava dizendo que até os hinos que nós cantamos, ele tem esse mesmo questão poética, né? Parece que muitos escritores de hinos, eles se espelharam na Bíblia para compor as suas canções, baseando também na forma das poesias, comparações, mestre, o mar se revolta. Então são comparações que a gente percebe bem próximos do que a Bíblia fala. Então estudaremos um pouco a respeito dessa categoria literária e como podemos ser abençoados por ela. Por fim, veremos que toda literatura sapiencial e poética aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Vamos lá, ponto 1. Poesia hebraica. Ela abrange os livros que comumente chamamos de poéticos e lamentações. Então, há seções de livros poéticos, até mesmo em livros que são de narração e profecias, né? São vários livros. Na verdade, grande parte da Bíblia está escrita dessa forma poética, né? Nós, como dissemos, já nos adaptamos. Até mesmo livros do Novo Testamento contêm esta chamada aqui poesia hebraica, né? Que ela é base para nós aprendermos as lições. Somente 7 livros bíblicos não contêm poesia hebraica: Levítico, Rute, Neemias, Esther, Ageu e Malaquias. Esse é o ponto 1, certo? Poesia hebraica, citando aqui rapidamente. Ponto 2, ainda falando de poesia hebraica,
as características da poesia hebraica. Diferentemente da poesia em português, a poesia hebraica não é marcada pela rima. Embora os versos contêm rimas, mas mais na língua hebraica, aqui diz que a ênfase não é a rima, mas outras características. E é o ponto aqui, ponto ABC, paralelismo, imagens e figuras, símiles e metáforas. Não se preocupe muito com esses nomes, né? Mas é importante a gente conhecer sobre o que ele está falando, né? Que são as comparações, são as contradições que às vezes são colocadas ali. E vamos aqui então estudar um pouquinho isso. Primeiro, paralelismo. Ele envolve a repetição de ideias ou palavras que criam um cenário de confirmação ou negação da verdade transmitida. Então, aqui nós temos 3 tipos de paralelismo: sinônimo, antitético e sintético. Paralelismo, paralelo. Sinônimo, ideias semelhantes, sinônimo. Paralelismo antitético, ideias opostas. E sintético, quando há uma complementação de ideias. Fala uma coisa, uma outra vai complementando a outra. Vamos ver um por um aqui. Paralelismo sinônimo, quando repetem as ideias. Exemplo, Salmo 19:1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Percebe que aqui há um sinônimo, né? Ideias semelhantes, para que a ideia fique mais ampliada aqui. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento, basicamente está falando da mesma coisa. Anuncia as obras das tuas mãos. Então, a segunda parte repete a ideia do primeiro com palavras diferentes. Antitético, ideias opostas. O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Então, qual que é o paralelo aqui, a ideia de contraste entre o sábio e o insensato? O que cada um faz. O sábio alegra, o insensato entristece, é tristeza. Paralelismo sintético, quando há uma complementação de ideias. Sai um pedacinho para fora ali, mas dá para a gente ir lendo. Por exemplo, o Salmo 148. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos. Na sequência diz: fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra. Perceberam que vai acrescentando. Montes e todos os outeiros, árvores, feras, répteis, reis da terra, príncipes, rapazes. Ou seja, quem que vai louvar ao Senhor? A complementação de ideias, né? Todos vão louvar ao Senhor. Então aqui esta é a primeira parte, né? É uma parte teórica, mas como o autor diz, é uma introdução à lição, é para que a gente consiga compreender melhor quando formos estudar os livros. Então uma forma aqui da poesia vem com este paralelismo, características da poesia hebraica, ideias semelhantes, ideias opostas, uma complementação nas ideias. E a gente percebe que é algo muito usado na Bíblia, né? Tem salmos muito bonitos que a gente vai percebendo como que ele vai fazendo uma escadinha, né? O primeiro, o segundo, as ideias vão indo até o 5, depois elas vão voltando assim.
A última é igual à primeira, a segunda é igual à penúltima, entenderam? São frases assim bem, uma poesia bem bonita. Para quê? Só para ser bonito? Não. Para que a gente possa crescer espiritualmente. Deus é artista, né? Por que Deus fez tudo bonito? Senão Ele fazia o céu preto, né? Tudo preto, tudo sem graça. Mas Deus é o Deus da arte. Quando a gente vê a música, né? É uma coisa bonita, foi feita para louvar ao Senhor, e nós percebemos que ela pode ser feita com arte, com algo que traga para nós uma sensibilidade específica para que a gente possa louvar ao Senhor. E tudo foi feito dessa forma, né? Para que a gente possa louvar o Senhor. Como a gente tem estudado na quarta-feira, nas mensagens sobre idolatria, infelizmente o homem pega e adora a criatura no lugar do Criador. Mas todas as coisas foram feitas para que a gente, vendo essas coisas, pudéssemos glorificar a Deus. E aí mais uma questão: a sabedoria das Escrituras, a forma como a Escritura foi escrita. Quando nós lemos, né, não só pelo seu conteúdo, mas como é rica a forma que Deus fala conosco através das Escrituras, dos textos, de como eles foram escritos. Deus inspirou, mas inspirou mesmo as pessoas de uma forma especial para que eles escrevessem a palavra. E em especial esses livros que nós vamos estudar, né, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, tem uma forma muito bonita para que a gente possa aprender do Senhor. Então são 3 partes aqui, né? Primeiro, paralelismo, e agora imagens e figuras de linguagens. Que na lição está dizendo que os poetas são como artistas que pintam quadros com palavras, e de sua paleta poética extraem imagens, e com suas palavras evocam uma experiência sensorial à nossa imaginação. As palavras como uma arte. Seguindo, eles se utilizam de figuras comuns do convívio humano, como montanhas, árvores, animais e elementos climáticos, para ilustrar conceitos espirituais e morais. Exemplo, Salmos 125. Os que confiam no Senhor são como monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Para nós já tem um sentido, né? Se você imaginar o Senhor como montes, como grandes rochas, como uma montanha te protegendo, tem um grande sentido. Para aqueles que vivem lá, né, e conseguem enxergar aquela geografia, conseguem enxergar, já é uma forma mais forte ainda de conhecerem o lugar específico. E aqui está falando, né, que a confiança em Deus faz com que nós sejamos sendo inabaláveis, que a fé nos fortalece e nos faz fortes como montanhas. E essa fé é o Senhor ao nosso derredor. O Senhor está por trás, na frente, cima e embaixo, Ele está conosco, desde agora e para sempre. Então aqui é um exemplo de uma imagem, de uma figura de linguagem, para que nós possamos assim aprender melhor. O ponto C aqui, símiles e metáforas. Essas 2 palavras são bem parecidas, né? A símile é uma figura de linguagem que compara 2 coisas. Usa muitas palavras como, assim como. Exemplo, Cantares 2:2. Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Esperto esse homem aí, né? Você viu, Salomão? Ele fala de uma forma interessante, fala tudo que as mulheres gostariam, né? Que
Meus olhos são só para você. Você é como uma flor, você é como um lírio. As outras é espinho, quer nem ver. Bem forte aqui a palavra dele. Isso é então uma símile, tal como tal. A metáfora faz uma comparação entre duas coisas. Aqui está dizendo, embora as coisas sejam diferentes, compartilham algo comum. E já na metáfora se omite a ideia do como, assim como. Então, exemplo, Salmo 119, 115. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Está falando sobre uma lâmpada, mas está falando sobre a vida espiritual, sobre uma luz espiritual. E todo mundo sabe uma luz como é importante para guiar o caminho. Se você andar na escuridão, o que acontece? Você tem dificuldade, você vai perder a velocidade, você pode se machucar. Se você andar sem a palavra de Deus, sem os conselhos de Deus, você vai andar nas trevas. Então é uma comparação que serve muito bem para nós, né? Para nos instruir. Isso faz parte dessa poesia bonita aqui. Ponto 3. O ponto 3 já sai um pouquinho dessa parte mais teórica e vai fazer um pouquinho de aplicação para nós aqui. Sobre essa parte inicial, alguém gostaria de nos ajudar, de falar alguma coisa? Tem um microfone ali. É importante a gente conhecê-lo, né? Então, acho que deu para a gente ter uma ideia inicial sobre essa questão da poesia, como a Bíblia foi escrita nesse caso. Vamos então seguindo aqui, a parte mais prática. Poesia sapiencial. A poesia bíblica, ela procura glorificar a Deus e trazer sabedoria dele para a nossa vida. Podemos dizer não só a poesia, né, mas a Bíblia como um todo. Qual que é o propósito da Bíblia? Trazer sabedoria para nós, e como nós recebemos esse conhecimento, a sabedoria, conhecemos a Deus, nós o glorificamos. Não há como não glorificar. Quando você lê um livro, você vai lembrar do seu autor. Você, lendo a Bíblia, você lembra de Deus, daquilo tudo que Deus faz e tudo que Deus fez. Por exemplo, o livro dos Salmos. Como o livro dos Salmos traz essa natureza de louvor e dependência de Deus. Quando você lê os Salmos, você lembra dessas duas palavras, louvor. Quantos salmos? Tanto que na liturgia a gente lê salmos de louvor. Também na confissão a gente lê salmos, porque lá nos salmos os salmistas, eles se colocam diante de Deus, confessando os seus pecados. Nós lemos salmos quando nós também pensamos como os salmistas dependem de Deus, né? De ti depende, Senhor. E essa é a expressão no livro dos Salmos. No livro de Cânticos, no livro de Cantares, algumas pessoas falam, não gosto muito desse livro, não falam de um assunto aí que não dá muito certo, né? Essa história de lírio aí entre os espinhos, né? Conversa desse Salomão, né? Não, mas nós sabemos que o livro de Cantares, ele não só fala sobre o relacionamento de um homem e de uma mulher, ele sim fala sobre esse relacionamento, sobre o amor, mas fazendo alusão ao relacionamento de Deus com o seu povo. E nós
podemos sim muito aprender sobre isso, tanto aprender sobre o casamento com o relacionamento de Deus, como através do nosso relacionamento aprendemos a respeito de Deus. Provérbios e Eclesiastes também tem essa ênfase na moralidade, justiça e conduta, muitas instruções práticas, né? Depois dos Salmos, acho que a gente cita muitos provérbios. Quando eu vou escrever alguns textos, eu sempre tenho, na busca, cai num provérbio ali. Então, os provérbios são muito usados, porque eles são curtos, rápidos e trazem uma mensagem específica. Falam muito sobre moralidade, como diz aqui, sobre justiça, sobre a conduta, instruções práticas, fazendo reflexões sobre o nosso comportamento. E aqui a gente entende que não apenas são conselhos para observação, mas são palavras inspiradas por Deus que servem para nos levar à verdade. E elas estão preocupadas com o quê? Com o temor do Senhor. Com o temor do Senhor. Embora os livros sapienciais estejam voltados às situações da vida cotidiana, eles estão essencialmente preocupados com o temor do Senhor. Então se fala que não se deve mentir, se fala que não se deve roubar, ou se fala que o sábio faz isso, obedece seu pai. São instruções práticas para a nossa vida humana, mas o principal é o temor do Senhor. Todas as nossas atitudes, as nossas ações, aquilo que nós somos chamados a fazer, não é meramente por fazer eticamente, né? Tem que ser uma pessoa ética. Quem não conhece a Deus, ele faz boas coisas, boas obras, simplesmente porque acha que aquilo é o certo. Mas ele não faz para agradar a Deus. E quando a gente faz alguma coisa boa, quando a gente segue algum princípio, sempre é como ao Senhor. O pai ama o seu filho, cuida do seu filho, o filho respeita o pai, nós amamos, né, a nossa esposa, tudo que nós fazemos é como para o Senhor e não para com homens, e não simplesmente pelo ato em si, mas para adorar e agradar a Deus. Tendo em vista as limitações da humanidade, a fim de ser bem-sucedido, o justo entrega o seu caminho ao Senhor. Aí aqui há a citação do Provérbios 16. Quem somos nós, irmãos, para saber o que fazer, para saber qual o caminho? Então nós oramos como salmista não, né? Como o proverbista, como o Salomão aqui em Provérbios. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Temos que ter esse conhecimento. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Temos conhecido, estudado bastante isso na quarta-feira, né? Quando fala os caminhos dos homens são puros aos seus olhos. Nosso coração é facilmente enganado e ele nos engana. E esse engano faz com que a gente ache que os nossos caminhos são puros. O que eu faço é certo. Imagina, o outro está errado fazendo a mesma coisa, né? Mas eu não. Então nós nos convencemos, por isso nós devemos dizer: Senhor, como Paulo disse, eu para mim estou com a consciência limpa, mas quem me julga é o Senhor. Fale comigo, me guie, me tire do caminho errado. E assim a gente percebe que esse pedido, né? Senhor, pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Então aqui a gente está estudando o ponto 3, poesia sapiencial, dizendo que essa poesia não é só bonita, né? Mas ela procura glorificar a Deus e trazer sabedoria para a nossa vida. Essa é a ideia aqui. A poesia procura glorificar a Deus e trazer sabedoria para a nossa vida.
e em tantas passagens que nós estudamos. São livros com perspectivas diferentes, formas diferentes, como Provérbios, Eclesiastes e outros, mas todos eles mostram essa sabedoria que se manifesta em buscar a Deus. O tema, de Eclesiastes, por exemplo, não é simplesmente tudo é vaidade, Não, Eclesiastes tem um tema: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Ele fala isso no finalzinho do ponto 4. Algumas pessoas podem entender e encarar o livro de Eclesiastes como um livro negativo. Tudo é vaidade, trabalhar é vaidade, não sei o que é vaidade. Na verdade, o livro está mostrando para nós que aquilo que muitas vezes a gente coloca o nosso coração fora, longe do Senhor, longe do temor do Senhor, é apenas vaidade. Tem o contexto de debaixo do sol, Debaixo do sol é aqui na terra apenas. Então, não é que o trabalho é vaidade, a família é vaidade, o dinheiro é vaidade. É vaidade sem o temor do Senhor, sem a companhia de Deus. Por isso que ele diz que o tema de Eclesiastes é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. E o ponto 4, então, aqui vai seguir nessa mesma linha, falando outras coisas. Alguém quer falar? Ajudar? Deixa para depois? Então, o ponto 4, ele está ligadinho aqui, Provérbios e o temor do Senhor. O livro todo de Provérbios é formado por algumas coleções de provérbios. Começa se dedicando inteiramente a fazer poemas em louvor à sabedoria. Provérbios, autor Salomão, aqui começa falando isso, embora nem todos os provérbios sejam escritos propriamente por ele, mas foram inseridos no livro debaixo de sua autoridade. E o propósito, então, desse livro, dessas coleções aqui de livros, é falar sobre a sabedoria. A grande lição aqui do livro, ou dos livros: os sábios e entendidos adquirem a sabedoria, mas os tolos e insensatos a desprezam. Existe a sabedoria, alguns vão ouvir, outros vão também ouvir, porque todo mundo ouve, mas vão desprezar. Eles vão desprezar porque não querem seguir o que é direito? Não, a palavra desprezo significa eles vão achar que isso é besteira, que isso não é tudo, nada, não é nada de sabedoria. Na verdade, sábio é ele, sábio é a vida, o jeito que ele leva a vida, as coisas que a gente chama de errado, a pessoa acha que está certa. Por isso é chamado de tolo, de insensato. Porque você desprezar a sabedoria é insensatez. Você vai lá numa praia, está escrito perigo tubarão, aí você pega e vai entrar e nadar e falar: não, mentira, quem pôs essa placa aí? Sábio ouve a instrução e aceita. E olha que a gente está vivendo num mundo tão complicado e difícil, que é tão complicado porque o discernimento ele está hoje muitas vezes baseado numa desconfiança que a gente tem em relação às informações. Não sei se os irmãos têm percebido isso, como é difícil ter informação hoje. Tudo que acontece, as pessoas querem o tal do clique, as pessoas querem ganhar dinheiro com aquela informação, então elas vão inventar ou uma informação falsa, ou vão fazer o tal do clickbait lá, que é a postagem lá, que você olha lá e fala: olha aqui está a informação. Aí a pessoa clica lá, não fala nada daquilo, ou fala mentira.
A gente teve agora recentemente esse acidente com esse avião. Aí algumas pessoas mostraram, tal piloto, tal não sei o quê. Aí por curiosidade eu cliquei no Instagram do piloto, aí a pessoa falou assim, esse é o Instagram original, cuidado que vários Instagrams, perfis falsos foram criados do piloto, estão pedindo dinheiro para ajudar a família do piloto. Gente, você não sabe qual é a informação, você não sabe o que é verdade, o que é mentira. Então, graças a Deus que essas coisas do mundo não são, digamos assim, importantes, né? Você saber o que é verdade, o que é mentira, numa informação do mundo, numa notícia, não vai afetar você diretamente. Aconteceu lá na África um incêndio. Aí um fala, não, quem botou fogo foi João. Não, foi o José. Para a nossa vida não vai fazer diferença quem botou fogo. A gente nem precisa ficar brigando. Um não foi José e o outro foi João, né? Hoje briga-se por tudo, você quer dar palpite numa informação que você não sabe o que é a verdade. Nós não sabemos, não se trata, eu sou esquerda, eu sou direita, eu penso. A gente emite julgamento sem saber nada. Agora, graças a Deus, a Bíblia, ela é a verdade. E o sábio, ele crê no que está escrito na Bíblia como verdade para ele. E se ele estuda a palavra de forma honesta, sincera, comparando os textos, né? Não é ler um texto fora de contexto, não é fazer uma aplicação da cabeça, se ele estuda a palavra, ele se torna sábio. Agora, o tolo, o insensato, despreza. Ele interpreta como ele quer, ele escolhe a parte que ele quer da palavra. Tem surgido muita gente assim, muita gente religiosa, muitos pastores, muitas igrejas que estão caminhando para esse lado não, o que Paulo disse não importa, o que Jesus disse que é isso. Ele pega a palavra, não, a palavra contém, não é a palavra de Deus, ela contém. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Não, milagre, isso aí é tudo alegoria, isso não faz parte, isso é tudo mentira. Então, vão surgir pessoas que não são sábias, que desprezam a palavra. Mas vamos seguir aqui, né? Então, ponto 4, Provérbios e o temor do Senhor. O propósito, então, da palavra é ensinar. Salomão declara os objetivos nos versos 2 a 6, como um chamado à atenção no versículo 5. Vamos ler. Agora que eu percebi que nós começamos a lição sem ler, né, o texto. Vamos começar de novo. Mas tem tempo ainda, vamos ler agora. A nossa lição de hoje tem como texto base Provérbios capítulo 1, a partir do verso 1. Então aqui, olha, o objetivo, qual que é o objetivo que esse livro tem? Para aprender a sabedoria. E lembra que esse termo sabedoria sempre ele é sinônimo de Deus. Então, quando você lê sabedoria, você pode falar para aprender de Deus, é um sinônimo de Deus. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudências e aos jovens conhecimento e bom siso. Vamos ler agora o verso 6. Para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Perceberam que há uma repetição de coisas, mas sempre acrescentando, e a ideia é que o livro foi escrito para a gente aprender, para a gente nos tornar mais sábio. E o verso 5, então, como ele diz aqui, ele é o principal aqui para nós, né? O reforço. Ouça o sábio
e cresça em prudência, e o instruído adquira a habilidade. Ouça e cresça em prudência. A sabedoria adquirida é para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino e o bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Aqui nós percebemos que é uma palavra para todos, fala sobre os jovens, sobre os simples, dizendo sobre pessoas que precisam crescer em maturidade. Então, do mais simples, do mais jovem, daquele que mais precisa, a todos nós precisamos ouvir dessa maturidade. E aqui vem, a lição. Para que nós vamos estudar essa revista? Para dizer, não, agora eu conheço o livro de Provérbios, Cantares, eu sei lá o que é uma símile. Não, para que conhecendo o livro de Provérbios, Cantares, Eclesiastes, eu seja instruído, eu cresça em prudência, eu cresça em habilidade, sabedoria. É o desafio para nós nesse trimestre, crescermos. Então tem a ver com o nosso tema do ano, ser melhor pessoa, crescer em sabedoria, a partir daquilo que eu vou estudar. Seu caráter universal enfoca principalmente os ingênuos, simples e jovens. Isso que eu estava falando agora, Há uma responsabilidade no ensino e no aprendizado. É aqui que eu queria chegar. Qual que é a responsabilidade no ensino e no aprendizado? No ensino, declarar a sabedoria. Tanto eu estou dando a lição, como nós, quando nós estamos ensinando alguma coisa, isso é uma responsabilidade. Mas qual é a outra responsabilidade? Do ouvinte. O ouvinte seja capaz de entender as palavras dos sábios. A compreensão é crescente à medida que os ouvintes prestam atenção às palavras do sábio, tornando-se o reflexo do que recebem. E aí a gente volta no verso 5 aqui, Ouça o sábio e cresça em prudência. Adianta a gente ensinar para quem não quer aprender ou para quem não quer ouvir? Eu sei que às vezes é difícil. A limitação do professor em passar uma aula, a limitação nossa como cansaço, demorado tempo, você chega num momento que você começa a desconcentrar, não conseguir a sequência. Mas a responsabilidade maior de aprender, porque de nada adianta se nós tivermos uma instrução, se nós não ouvirmos. Quem fala, aprende alguma coisa? Eu já vi essa frase, eu não vou lembrá-la corretamente, mas fala, quem fala, aprende muito pouco. Talvez eu estou aprendendo porque eu também, quando eu falo, eu estou, de certa forma, ouvindo, Mas eu estou falando que eu já sei, então eu estou reverberando um conhecimento. Mas quem ouve? No silêncio se aprende. Então você é muito mais privilegiado em ouvir do que falar. Quando a gente não tem essa paciência, como se a gente já soubesse tudo que vão falar, tudo repetido. Não. Escuta com atenção, retira algo sábio, algo importante. De algum momento vai ter alguma coisa que você pode aprender. Então, aqui fala sobre o que ensina e o ouvinte. E não só ouvir, mas se ouviu e entendeu,
deve colocar em prática. O aprendizado, porém, não será adequado se as verdades ouvidas não forem colocadas em prática, que é o pior de todo, né? Aquele ouvinte que, aprendi uma coisa nova. Mas não quero. Não, melhor não. Não é prioridade colocar aquilo em prática. Por isso Salomão resume uma vida de observância a esses preceitos como o temor do Senhor. O filho de Deus que ama seu pai, reverentemente o obedece. E este ponto que somos levados à pessoa de Jesus Cristo. E agora, irmãos? Alguém fala que eu quero abrir o copo. Eu estou tentando abrir esse copo de água desde o começo aqui. Tem um microfone ali? Pode falar. Como o senhor disse, a gente quer mais ouvir do que falar. A gente quer ouvir, né? Mas é importante a gente participar, né, da nossa contribuição. Embora nós sabemos, né, que o livro de Provérbios mas falando de Provérbios, é um livro de ensinamento. Aqui no finalzinho da lição vai ter muitos textos, né, que falam sobre a vida, todo o proceder do ser humano, né, que pode buscar. Ele lendo a palavra de Deus, mas como nós estamos estudando sobre Provérbios, ele vê que ele quer se dar bem, procura fazer o que é certo, mas também ele vai ver na palavra de Deus aquilo que ele pratica, que ele vai se dar mal, né? Então a Bíblia ela explica. Agora, quanto ao interessante que fala em Provérbios, que o temor do Senhor é o princípio de tudo. Se nós não tivermos, eu digo nós, qualquer filho de Deus, qualquer cristão, se ele não tiver o temor no coração, eu creio que vai ficar bem difícil para ele ouvir, já vai ser uma dificuldade, praticar pior ainda, né? Ele não tem paciência, não tem vontade, não gosta de ouvir, ele não vai praticar, eu acho que vai ser mais difícil. Então, o princípio de tudo é o temor, né? Eu vejo assim que, eu creio que cada irmão aqui pensa da mesma forma. Quando nós vamos ler a Bíblia, né? Ouvir falar de Deus, ou orar, né? Ter a nossa comunhão com Deus, se a gente não tiver com aquele sentimento ardendo no nosso coração, a gente vai ler, de repente, dali 10 minutos, o que você leu? Eu li 1 Coríntios, capítulo 1, mas o que está escrito lá? O que te chamou a atenção? A gente não lembra. Então, o temor de Deus, eu acho que é mesmo, não acho, tenho certeza, é a primeira coisa na nossa vida. Quando não tem respeito, é igual uma criança, né? Escuta a mãe lá, tirando sarro da mãe e tal, porque não respeita. Então, está ouvindo, mas não está respeitando. E como o Pedro falou, não adianta nada se nós não tivermos Deus como alguém que deve ser obedecido, né? Esse reconhecimento de Deus como nosso Pai, que devemos obedecer, não adianta nada. Quer falar? Traz aqui o microfone, por favor. É interessante que essa parte aqui, quando ele fala do aprendizado, não sei se todo mundo tem a mesma experiência, mas às vezes o pastor passa uma mensagem, prega uma mensagem, e a gente consegue acrescentar em cima daquilo que a gente ouviu. Então, isso é aprendizado. Por exemplo, eu pego um projeto de um arquiteto, eu posso melhorar aquele projeto. O arquiteto escreveu aquilo que estava na mente dele, mas eu posso melhorar aquilo se eu for uma pessoa que pratica. A palavra de Deus não é diferente. Às vezes a gente lê e a gente até prega,
Mas amanhã a gente olha com uma perspectiva diferente, acima daquilo que a gente já tinha percebido. Por quê? Por causa da prática. Eu tenho pregado muito isso a respeito de prática. Não adianta eu ser um observador, eu ser um crítico, mas se eu não for prático, quem resolve? Nada. É como a leitura lá no primeiro ponto que o senhor estava falando, eu até quis falar, mas não falei. A gente já estudou o livro de Salmos que dizia a mesma coisa. E eu digo, quando a gente aprende isso, essas ordens aqui, a gente aprende a ler. O senhor disse de início que a gente ouve, um ouve e outro também ouve. Então, um lê e outro também lê. Quem entendeu o que leu? Eu me lembro lá do caso lá de Filipe, que o Espírito mandou que ele acompanhasse um certo homem lá. Perguntou: o que você está entendendo o que você está lendo? Como que eu vou entender se ninguém me explicar? Como que eu vou entender se eu não praticar? Posso ler a Bíblia 1000 vezes, mas se isso não for seguido de uma prática, de um interesse maior, vai dar em nada, com certeza. É aquele, os dois ouviu, quem entendeu? E tudo que nós ouvimos, como você falou, complementa. E às vezes você ouve uma mensagem e lembra de uma outra coisa até diferente, mas que você vai aplicando, né? Na necessidade ali, né? Vamos para o último tópico: o filho que ama o pai. Jesus é prefigurado de algumas maneiras no livro de Provérbios. Ele fala aqui sobre a questão de Jesus como um filho submisso. E aí a segunda parte da leitura, dos versos 8 a 19. É Provérbios capítulo 1, dos versos 8 a 19. Olha o verso 8 aqui: filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Se disserem: vem conosco e embosquemo-nos para derramar sangue. Eu vou parar aqui. Então, o que ele diz aqui é que o filho deve seguir a instrução do pai. Ele faz um paralelo com Jesus, que obedeceu ao pai em vir ao mundo, em morrer, e não seguiu o que outros poderiam dizer, querer que ele fizesse, mas ele seguiu o seu propósito, respondendo o pai. Até interessante a gente estar estudando no Dia dos Pais nessa mensagem aqui. E aí ele dá exemplos a partir do verso 11. Se disserem: vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, ou seja, vamos ali bater em fulano, vamos ali roubar não sei o quê, e são alguns exemplos que são dados aqui, dizendo: não faça isso, porque estes estão indo contra a sua própria vida, estes vão perecer. E aí vem essa ideia do sábio e do ímpio, dizendo que o sábio é aquele que será recompensado e o ímpio será destruído. Então esse tópico, ele traz esta ideia aqui, né? Explorando esta ideia. Um homem que tenha temido a Deus de todo o seu coração e que tenha andado em seus caminhos em todos os momentos como um filho obediente, né? Jesus é esse exemplo para nós. A obediência do filho no temor do Senhor não é simplesmente impositiva, mas também é voluntária. Um filho, ele não pode demonstrar o verdadeiro amor se não for de coração. Tem que ser algo voluntário. Um filho vai dar um presente para o pai, mas só porque dá, toma aqui, né? Ou porque é dia dos pais. O amor a gente não demonstra no dia dos pais, né? A gente demonstra durante todos os dias. E é algo voluntário. O nosso amor por Deus, da mesma forma. Nosso Senhor Jesus se submeteu voluntariamente ao plano de seu Pai,
para que pudéssemos desfrutar de uma relação filial com Ele. Este grande amor é demonstrado na entrega de Jesus como o Filho perfeito, para que nos tornássemos filhos de Deus. Pela fé somos chamados filhos de Deus. E aí entra aquilo que eu estava falando há pouco. Todos que desprezam a Deus e os seus caminhos, resta a condenação prefigurada pela insensatez. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. A figura do louco e insensato em Provérbios apresenta como característica singular a falta absoluta de interesse em reparar erros. Sua provocação incessante é mais pesada do que carregar um saco de areia. E a sua amolação perturba os outros. A conduta do insensato é um caminho de morte eterna. Então são vários versículos citados aqui para falar a respeito desse tema da condenação, dos caminhos do ímpio, do louco. E quando nós percebemos nossa vida, nós falamos lá mais acima, nós não somos perfeitos, nós não somos pessoas que não erram, que não pecam. A nossa diferença entre o ímpio é que nós reconhecemos que erramos e que nós buscamos o caminho da verdade. Nós buscamos através do arrependimento. E Deus é um Pai amoroso que cuida de nós, não desiste de nós. Às vezes nós desistimos das pessoas, às vezes nós falamos, não, esse aí não tem jeito. Talvez a gente já teria desistido de nós mesmos, mas Deus não. Deus nos ama e nós não podemos desistir. Nós devemos buscar o caminho do Senhor, ouvir a sabedoria, sempre há tempo para voltarmos para o Senhor e não cairmos nesse caminho do insensato. Conclusão. A poesia hebraica, em sua literatura sapiencial, expressa no livro de Provérbios uma vida debaixo do temor do Senhor. Então, vamos estudar sobre essa sabedoria de Deus através do livro que Salomão escreveu. Sabedoria essencial para basear nosso relacionamento com Ele e com o próximo, refletida perfeitamente na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Aplicação. Siga a orientação do sábio e baseie seu relacionamento com Deus e com o próximo no temor do Senhor. Somos chamados à sabedoria, né? Aqui diz, não seja louco para desprezar esta verdade. Acho que é uma acusação forte, né? Você é louco. Mas é o termo utilizado para nós, quando desprezamos a sabedoria do Senhor. Você está sendo um louco. E que nós possamos aproveitar aí, né, nós estamos apenas iniciando essa nossa revista, que nós possamos aproveitar mais uma vez essa oportunidade, esse tempo que nós temos aqui, essa 1 hora que nós temos aqui, os 50 minutos, para aprender mais do temor do Senhor e não venhamos a desprezar esta verdade.